Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E hoje eu vou fazer um react diferente, hein? Presta atenção que é um react diferente. Eu vou estar reagindo a um react do pastor Anderson Silva, que estava reagindo a um vídeo do Nando Moura, que por sua vez estava reagindo ao vídeo do pastor Anderson Silva com o Nicolas Ferreira. Deu para entender? É meio complicado, né? Mas o que me falaram é que o bicho pegou. Então vamos assistir junto. Se você ficou curioso, fica com a gente até o final, tá bom? Então vamos nessa. Um cara que, a grosso modo, eu tenho um respeito, né? E a primeira fase do que ele produzia na internet era bem interessante. E eu vou saber, né? Não vi o vídeo ainda, que ele vai falar sobre mim a partir do podcast que eu fiz com o Nicolas Ferreira, que é um desafeto dele, né? E alguns bolsonaristas também é um desafeto do Nando. Quando eu penso que eu já vi todo tipo de pilantra, todo tipo de picareta, com a Bíblia debaixo do braço, se dizendo pastor, torcendo e distorcendo a palavra santa do Senhor para poder justificar a própria maldade, o próprio coração conspurcado e cheio de iniquidade, acorrentado pelas trevas. Olha só o presente que esses dois imbecis deram para a esquerda. E ainda são covardes porque usam a palavra do Senhor para se esconder por trás dela, né? E não dizer aquilo que eles próprios gostariam de fazer, mas se escondem atrás de Cristo para dizer essas coisas. Nós vamos ver isso. Que presente que esses caras deram para o PT, para o Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal, que agora vão usar isso como justificativa para perseguir ainda mais quem é cristão, as igrejas e quem é conservador de verdade. Porque isso aqui não é conservador, isso aqui é um espantalho, um imundo, né? Isso é um idólatra. É interessante, né? A fala do Nando. O prato cheio que se deu à esquerda. De fato, ele reconhece, né, que a gente está diante de uma ditadura do judiciário, que não importa mais o que está no ordenamento jurídico, que um homem manda no país, como se a gente estivesse numa monarquia, e essa insegurança jurídica que faz com que o judiciário tenha que julgar o teológico, julgar o espiritual. E eu acredito que o Nando Moura é só um comedor de feijão, né? Fala da palavra santa do Senhor, mas não sei até que nível essa palavra santa do Senhor transforma a vida e o caráter dele. Então, tanto ele, que é o ignorante, sem dúvida, concernente às coisas espirituais, o STF, ou o ministro da Justiça, né, que disse que acionaria a Polícia Federal, e eu não sabia que a Polícia Federal tem um departamento para crimes celestiais. Então vai ter que todo mundo julgar o sagrado, julgar o teológico e reescrever a Bíblia, né? Porque os absurdos que ele disse que eu disse estão pautados em Salmos capítulo 3, onde o salmista diz assim, ó, a partir do verso 5: eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temos os milhares de inimigos que me cercam de todos os lados. Erga-te a meu favor, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, ou em outra versão, quebra a mandíbula dos meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Orar não é o mesmo que afirmar que Deus está interessado naquilo que a gente orou. Mas é interessante, né? Um cara que se diz conservador defender de boca cheia a tese de que o judiciário é livre para julgar aquilo que é sagrado. Salmos capítulo 55, o salmista repete uma oração imprecatória, verso 9. Ó Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois vejo violência e briga na cidade. Mas vamos seguir. Então por isso muita gente chega em mim e fala assim, amigo, pega um pouco mais leve, sabe, que no seu carro fala assim, cara, como que eu pego leve com Golias, irmão? Eu não vou chamar ele pra tomar uma xícara de café, não, eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou dar na cabeça dele, vou falar, irmão, vou arrancar a sua cabeça, vou mostrar pra todo mundo que você
você é meu inimigo. Nossa, mas como está macha e fefosa. Tava machinha assim quando estava lá na lua de mel, nas águas cristalinas, gritando pelo Bolsonaro? Vocês viram ele sendo machinha assim quando presta vassalagem ao Valdemar da Costa Neto, um mensaleiro corrupto, condenado, que é o líder do partido deles, e agora instrui todo mundo a votar pelo Zanin, que é a escolha do Lula e advogado do PT para o Supremo Tribunal Federal? Vocês viram ele machinha? Vocês viram ele sendo machinho quando o Ronossalto Pereira Neves doou 100 mil reais para a campanha dele, e até hoje ele não diz do porquê essa doação aconteceu, ele disse para ajudar na minha campanha. Isso aqui é interessante, né? Porque eu sempre busco, tanto dentro da igreja, seus problemas, tanto fora, quando eu vejo alguém de influência falando o que fala, dizendo o que diz, eu sempre busco analisar os fundamentos que estão por trás daquele comportamento. E com o Nando não é diferente, né? Postura dele aqui. E esse vídeo, né? Inicialmente, nada tem a ver comigo, porque se não tivesse o Nicolas, ele não estava gravando esse vídeo. Então, ele é apenas um homem nino, aqui expondo toda a sua ofensa com Nicolas Ferreira, Bolsonaro, bolsonaristas e por aí vai. Imaginando, você não deveria ser tão afobado quanto a isso, porque se a gente pegar uma lupa e avaliar bem sua boca, ainda deve sobrar alguns pentelhos aí entre seus dentes, tanto do Bolsonaro como dos filhos do Bolsonaro, né? Você participando de eventos com bolsonaristas, então você é tipo assim, mulher frustrada, sabe? Que sai de... Pessoal, eu vou me ater nesse react, falar um pouquinho com vocês do pouco que eu já comecei a assistir aqui. Eu não vou me ater tanto à parte política, tá? Não é a intenção. Eu tô percebendo que ele é um pastor, eu não conheço esse pastor Anderson Silva. Tô vendo que ele é um pastor. O Nando a gente conhece, né? Das polêmicas políticas, enfim, dos vídeos que ele faz. É um cristão, né? E eu acho que ele tem que ser respeitado como um cristão, né? Como ele reage com a fé dele, como é a fé dele, isso não comporta a nós. Não é prerrogativa minha, não é desse pastor, não é de ninguém. A vida espiritual em Cristo do Nando é ele com Jesus, é ele que vai dar justificativa às ações que ele fez, faz e irá fazer. Então, esse ponto eu não vou discutir, como eu nunca discuto aqui no canal, se é cristão ou não é, se salvação ou não, isso eu não vou discutir. O primeiro ponto que eu queria falar é esse linguajar desse pastor falando de pentelho. Desculpa, eu tenho que repetir, né? Mas é um linguajar um tanto estranho para um pastor, né? Talvez ele seja um pastor dessa nova geração, né? Essa geração de pastores marombados, pastores mais, né? Pastores guerreiros, né? Eu já tive algumas experiências com pessoas assim dentro da igreja, né? Que falava que o Deus era um Deus vingador, que o meu Deus vai te destruir, o meu Deus vai fazer tal coisa, e não cabe em absolutamente nada com o que Jesus pregou. Nada. Mas eu vou comentar um pouquinho mais, vamos ver mais um pouquinho. A princípio eu já achei um linguajar, na minha opinião, um linguajar não muito próprio, apropriado para alguém conversar na internet, né, para milhares, centenas de milhares de pessoas, relacionado ao Nando Moura. Não acho um linguajar muito legal para um pastor, mas isso é uma opinião minha, né? Quem segue o pastor é que sabe, né? Para mim não é legal. Mas vamos continuar. De relacionamento, querendo entrar em um novo relacionamento, reclamando das traições do antigo amado de sua alma. Então você só é um cara que os bolsonaristas gozaram na cara e na boca e não te deram nenhum acesso que você gostaria de ter. Gente, sério que ele falou isso? Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Os bolsonaristas gozaram na cara e na boca e não te deram nenhum acesso que você gostaria de ter. Mas você precisa monetizar seu canal. Cara, muito péssimo isso do pastor, hein? Falar desse jeito. Nossa, cara.
Eu não tô aqui pregando ninguém ser santinho, tá, pessoal? De verdade. Vocês sabem o meu pensamento em relação ao evangelho e o que eu penso em relação ao ser humano. Principalmente essa criação caída, claro que resgatada em Cristo, mas a gente tem vários vídeos aqui, se você não estiver entendendo do que eu tô falando, assista o vídeo aqui da criação caída e por que de tudo isso que a gente passa hoje. Mas a nossa redenção está em Cristo. Porém, eu acho que um pastor se dirigir à audiência dessa forma, com palavras de baixo escalão, porque assim, o cristão já é criticado por um monte de coisa, né? E já é colocado dentro de uma sacola gigante. Então, a igreja X faz tal coisa, a outra igreja Y faz outra coisa, a igreja Z faz tal, a N faz tal, mas todo mundo põe tudo num pacote só. Aí o cara pega um recorte dessa palavra que esse pastor fez, e aqui vai não vou falar nem exortação, porque não sei se ele é dessa geração theologics, power theologics, que conhecem tudo sobre Deus, os caras sabem tudo sobre Deus, só eles sabem a Bíblia, só eles têm a hermenêutica correta, eles conseguem ter toda a interpretação bíblica, vírgula a vírgula, ponto a ponto, parágrafo a parágrafo, versículo a versículo, tudo perfeitinho. Eu não sei se é o caso dele, se ele é dessa geração, né? Mas acredito eu, né, na minha opinião, de que não é um comportamento bacana de o cara ter na internet, se denominando pastor. Eu não sei o que você acha. Eu não tô falando de ser santinho aqui, gente. Eu acho que né? Tudo bem, eu sei que o Nando é ácido pra falar também, e mas o Nando não é pastor, né? Tô falando que ele tá aí, é pastor, enfim, de igreja, mas enfim. Vamos seguir, vai. E ele falou também de buscar like. Cara, pessoal do YouTube que fala, o cara tá querendo buscar like. Como se ele também não... Putz, cara. Sério, pastor? Sério mesmo? Você não busca like, não? Tá bom, então vai um desafio aí pra você. Continua fazendo os seus conteúdos. Eu não sei se o teu canal é monetizado. Se ele for, desmonetiza. Se ele for desmonetizado, aí beleza. Aí você tá coberto de razão com o que você tá falando. Agora, se o seu canal é monetizado, desmonetiza então. Beleza? Mas tá machinha aqui, é a da vizinha. A da vizinha está machinha. Agora vai usar o nome santo do Senhor, presta atenção. Então, eu acho que isso que a gente precisa ter, sabe? Mostrar isso para as pessoas com um coração fervoroso, de mostrar o seguinte também, arrependa-se. Enquanto ele não se arrepende de porra nenhuma, se arrependeu de toda a difamação que fez, não perdeu na justiça comigo. Me processou e perdeu. Se arrependeu de alguma coisa? Se arrependeu de alguma coisa que falou? Se arrependeu... Tu vê a ofensa do camarada? Me processou e perdeu. Cara ofendido, vai te tratar, Nando. Então, pastor, mas aí, tudo bem. Ele pode estar ofendido com algumas coisas, até acredito que sim. Mas ele ganhou o processo aí, né? Pelo que eu entendi. Então, eu acho que o papo aí, como eu disse, eu não vou entrar em política, mas ele fez algumas acusações no início aí do nosso react, no início do vídeo, e que você, pastor, acabou passando batido e não falou sobre o assunto que ele estava falando. Sobre a questão aí do presidente do partido, do Nicolas, enfim. Você acabou passando batido. Eu não sei se também era a tua intenção não falar sobre isso. Aí, ok. Como eu, né, só tô dando uma grifadinha aqui, porque eu não vou falar de política nesse vídeo, tá? Não é a questão política que eu vou discutir nesse vídeo. Mas, fato que passou batido, né? Eu digo pra você, se você segue a igreja desses canalhas, desses idólatras aqui, você também está indo direto pro inferno. Não existe nada que o demônio gosta mais do que um imbecil com a Bíblia debaixo do braço, usando a palavra do Senhor para justificar a maldade que existe dentro do próprio coração. E covardemente se escondendo atrás da Bíblia e da palavra. Vamos aqui, continuando. Sabe, eu não quero falar tudo que eu vou falar aqui amanhã não, mas eu vou falar muito isso, vocês se arrependam, cara. Porque se Jesus encontrar o coração de vocês e chamar, irmão, vocês vão pro inferno. E... é brincadeira, né? Tu vai pro inferno, desgraçado, servo do diabo. Tu vai pro inferno.
e aqueles que te seguem e que permanecem nessa idolatria vão também. E aí chega aqui Vai ser desse nível. o Rasputin, Se eles quiserem me prender, o aliado. isso, eu falar, aí tranca tudo. Porque eu só não posso pedir pro Lula se arrepender, ué. Um monte de bobagem e palavrão na mesma sentença e na mesma frase. Ou seja, ele não está acima de ninguém. Ele é igual ou... Ninguém, pastor, está acima de ninguém nesse mundo. Ninguém. Se Deus acumulasse crédito ou débito, fatalmente esse mundo não existiria mais. Rasputin baleado é uma vergonha. Né? Ele tá mais pra Ayatollah Lima Meia aqui. Mas diz que é cristão. Presta atenção. Abrir uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias do salmista. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Nossa, enquanto isso está lá o mito que você idolatra, junto com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido do Mamacote, instruindo todos a votarem a favor do Zanin, advogado do Lula no Supremo Tribunal Federal, junto com Flávio Bolsonaro, o mesmo cara que destruiu a CPI da Lava Toga. Deixa eu abrir esse parêntese. Eu acho que eu entendi. Ele está dizendo que eu idolatro o Bolsonaro. Foi isso? Então, olha só. Eu acredito que você não sabe nada de mim. Como eu disse, é um cara ofendido. Você gostou, ao ponto que está aqui o vídeo de você com o Bolsonaro. Não sei que nível de frustração tem no seu coração. Você não conhece nada sobre mim. Você não sabe o que eu disse sobre Bolsonaro, sobre a idolatria dos evangélicos a Bolsonaro. Vou colocar só alguns recortes aqui. E aí você utiliza o Velho Testamento para escamotear a perversidade que você tem no próprio coração, dando este presente. Como você não entende nada de Bíblia, acredito que você é apenas um youtuber, né? A pergunta que eu faço central e vou fazer durante todo esse react aqui é: quem foi Nando Moura? Que falta ele faz ao mundo? Um youtuber, ok? Então você não entende absolutamente nada de... Ô pastor, o Nando Moura é uma alma. É alguém que professa Jesus como seu salvador. Talvez vocês não combinem, né? Talvez não, né? Pelo jeito, vocês não combinam nada. Mas ele é uma alma. É uma alma como todos nós que carecemos da graça do nosso Senhor Jesus. Então, desculpa, mas no mundo, tudo bem, você está querendo dizer neste mundo, o que é o Nando Moura, o que ele representa no mundo, se ele foi embora daqui, se ele vai fazer falta? Eu acho que para cristão, pastor, isso é irrelevante. Porque, né? O que diz Paulo lá? O meu viver é Cristo. E o morrer é ganho, né? Então, para o cristão, a recompensa não está aqui. Ele não está preocupado quem ele vai ser ou deixar de ser. Eu não estou preocupado nem um pouquinho se eu vou fazer falta ou não para alguém nesse mundo, a não ser para minha família, que vão sentir muita falta, acredito eu. É isso. Eu acho que a minha preocupação como cristão, e eu sei que é às vezes uma preocupação até meio infantil, porque eu não vou agradar a Deus, porque Ele me amou primeiro, Ele me ama. E eu sei que para muita gente isso dói o ouvido, né? Dizer que ama, Deus nos ama. Mas o ponto é que a minha preocupação é como que Deus me vê. E chegar lá, sim. Ser conhecido por Jesus quando chegar lá, sim. Agora, aqui nessa terra, cara, eu não acho que essa é a preocupação que um cristão deve ter, sinceramente. Não mesmo. E, de novo, acho imprudente mais uma vez essa frase, porque ele é uma alma, e você sabe o que acontece quando uma alma é salva no céu, e a gente tem que se preocupar, sim, claro, sempre. De Bíblia. Se
você entendesse, você seria um outro homem e não apenas um youtuber que... E outra, esse negócio de entender Bíblia, pastor, vamos lá, a gente precisa saber o que é. O que é entender Bíblia? É a sua interpretação, por exemplo, do que é a Bíblia ou sei lá, pensa num pastor aí famoso, o Dr. Rodrigo Silva? Ou é a interpretação do Lamartine Pozella? Qual que é a interpretação? O que é conhecer a Bíblia? Ou é do Iago? Né? O que é a interpretação? O que é esse conhecimento bíblico? É a sua interpretação da Bíblia? É aquilo que você acha? Né? Então... que não faria falta nenhuma. Então, eu vou te dar aqui trechos do Novo Testamento que reforçam as orações imprecatórias. Então, eu não estou clamando a um Deus Rambo do Antigo Testamento, porque o Jesus do Antigo é o mesmo Jesus do Novo. O grande problema de ignorantes bíblicos como você é que acha que Jesus, o Deus, né, recortado como se ele fosse um sim carinhoso, foi um acontecimento neotestamentário. Mas Jesus é Deus em trindade antes da fundação do mundo. Então ele é Deus antes da existência. Bom, aí você contou uma novidade grande, né? Mas assim, sim, Jesus, né, sempre existiu. E nele tudo foi criado, né, para ele, é por ele. Então, assim, a diferença aí é que a relação de Deus com aqueles homens do passado, há 3.000 anos atrás, aquele povo hebreu, aquela cultura, o homem estava aprendendo a viver. A relação que Deus tinha naquela época era uma muito diferente da outra. Tanto é que em Jesus, quando Deus vem à Terra em Jesus, você tem aí, eu vou até esperar você dar aí suas referências, que a gente também tem referências do que a gente está falando aqui. Ele é Deus no Antigo Testamento, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus. Antes do mundo ser criado, quando o mundo foi criado, sabe grego. no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, baixa a bola, cara. Acho que a sua questão é gravar vídeo para o seu público adolescente no YouTube. Você não pode se aventurar numa seara que você vai passar mal. Então, meu amigo, o Bolsonaro, durante a eleição, disse o seguinte: se Deus quiser, eu ganhei essa eleição, tá ok? E ele perdeu. Perdeu justamente porque faltou os votos daqueles que ele assassinou a reputação, daqueles que ele traiu, daqueles que ele difamou, daqueles que ele tragou, né, para a ruína completa. Então Deus, que é Senhor de todas as coisas, nele cremos, nos movemos e somos, não quis que o seu mito ganhasse a eleição. E o Lula é o preço que vocês, idólatras, fizeram a nação toda pagar. João Calvino diz nas Institutas que quando Deus concede um governante ímpio ao povo, Deus quer punir esse povo. Mas como você não conhece nada de teologia cristã, nem Bíblia... Deus está punindo o povo porque o Bolsonaro perdeu e o Lula ganhou. E aí minha pergunta pro pastor é quem é Calvino? Quem é Calvino? Você conhece a história do Calvino? A gente pode até fazer um vídeo aqui depois. Você conhece a história da relação, por exemplo, dos protestantes com o povo judeu? Tem algumas coisas na história aí que vocês fogem um pouco também de contar, mas a gente conta aqui se precisar. Se a galera quiser comentar aqui no vídeo, a gente faz um vídeo sobre isso. Mas Calvino, cara, eu conheço Jesus de Nazaré. É esse que eu leio. Leio Jesus de Nazaré. Homem, migão, não, viu? Não houve derrota e vitória nenhuma. Nós sempre temos que nos posicionar a partir dos nossos valores, mas Deus, em sua soberania, determina, que a gente goste ou não, o que precisa acontecer. Lula é só um acontecimento sociológico para que homens como eu e você deixem de ser apenas conservadores no âmbito estético. Por isso que eu estou perguntando, quem é Nando Moura? Que falta você faria ao mundo?
Tu me conhece, por acaso? Eu lidero socialmente aqui em Brasília e mundialmente mais de 32 projetos sociais. Não estou falando isso para me gabar. Estou falando... Sério, não tá falando isso para se gabar. Então não fala. Ah, mas eu tô num vídeo, tô fazendo um vídeo. Não fala. Aliás, liga pro Nando Moura, entra em contato com ele e fala pra ele. Fala tudo que você quer pra ele. Pastor, essas coisas dão like, né? Eu acho que isso não é legal falar, não precisa, é desnecessário. Mas, né, enfim. E vai lá o carequinha. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Isso aí se chama misticismo cristão. O que esse cara prega e faz. E esse misticismo cristão, tão comum nas igrejas. A Bíblia está aqui, garotinha, com a passagem. Então tu diz que não crê no Antigo Testamento, crê no Novo, mas a passagem que eu citei está aqui, no Novo Testamento. Aí chega aqui o Iago Martins. Viu, pastor? Só uma pergunta. E as outras passagens? E a passagem de Jesus para Pedro? Né? Para ele guardar a espada, não ferir o soldado. Né? O pessoal até fala com o ferro feriste, com o ferro será ferido. Dente por dente, mundo cava banguelo. Veio um monte de ditado. Mas essa passagem, eu vou citar só essa, tem outras. Né? Amar o seu inimigo, orar por ele. A passagem da espada. Como é que fica? Você falou que ia mostrar. Eu quero saber Jesus. Onde que Jesus apoia essa teologia Rambo aí? Aonde? É isso que eu quero saber. Onde é que Jesus está apoiando? Por favor, faça esse favor aí às suas ovelhas e diga onde Jesus apoia, sem distorcer texto, claramente, né? Esse tipo de teologia Rambo. É isso que eu quero saber. Porque você mostrou aí uma passagem de Paulo. Eu quero saber Jesus falando. Você falou que ia postar. Vamos aguardar ainda mais um pouco aí no vídeo. Porque você falou que ia colocar aí. Que fez um vídeo muito bom a respeito do tema chamado Pastores Querem que Deus Destrua o Lula. Não interessa se você não gosta do Iago Martins, se você é católico, se você é puro protestante. Isso daqui é a base para toda a fé cristã. Isso aqui é básico. Isso aqui é o beabá. Então prestem atenção. Prestar contas a Deus, pelo que disseram. Eles estão incentivando as pessoas a fazerem orações odiosas. Eles estão incentivando as pessoas a ter uma visão de Deus errada. Estão incentivando as pessoas a fazerem orações que desonram o nome de Cristo. Eles estão ensinando as pessoas a tomarem atitudes que eram próprias do Antigo Testamento, mas que nós não estamos mais no Antigo Testamento, porque Cristo veio para apontar agora um tipo de ruptura, ainda que hajam continuidades. Do mesmo jeito que nós não sacrificamos num templo, porque Jesus já é o nosso sacrifício. Nós não lutamos em guerras, porque Jesus é o nosso guerreiro. Nós não fazemos orações imprecatórias, porque Jesus é aquele que virá com a justa punição. Nós, como igreja, oramos pelo bem e exclusivamente pelo bem. Cara, assim, ó. Muito bom, Iago. Muito bom. E assim, né, Iago? Não sei se você vai concordar, se esse vídeo chegar até você. Você vai concordar comigo. Mas não deu certo também, né? Se a gente pensar que a espada, mesmo pro povo de Israel, não funcionou muito bem, né? Lutar, brigar, né? Ir lá. Ao longo da história, não resolveu muita coisa. Então, não sei se isso seria uma coisa bacana hoje em dia, né? Cristão pegaria espada, né? Lógico que a única espada que a gente tem que pegar é a Bíblia, né? Mas essa coisa de espada, de ser guerreiro, macho, não sei o quê, macho alfa, macho. Eu não sei muito bem se isso dá certo, né? E como eu disse nas passagens que eu entendo, quando Jesus fala, é que Jesus está ensinando justamente isso. Olha, não é assim que funciona, até porque o meu reino, né? Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo, não é desta lógica do processo. Eu já falei, este mundo aqui, ele obedece uma lógica hoje. A lógica do mundo hoje, do mundo terra, é o algoritmo. A lógica que o mundo obedece hoje é o algoritmo que caminha passos largos para o fim.
Depois a gente pode falar de escatologia, se você acreditar, ok? Agora, que o mundo responde aos algoritmos, é isso hoje. Tá tudo que nós estamos vendo aí, né? A lógica de Jesus, como eu já disse em outro vídeo aqui, é outra, porque o reino dele não é deste mundo. Ele veio nos salvar, ele veio nos resgatar, ele veio nos dar uma nova chance de um dia morar com o Pai, um dia estar com o Pai. É isso. Ponto. É duro de ouvir isso, é terrível, né? Porque tem, como eu disse, o pessoal da teologia Rambo, o pessoal da teologia Superman, que quer ser o cara que vai salvar o mundo e não vai. E muitas vezes vai segregar mais ainda, e essa é a minha preocupação. Você, Iago Martins e Felipe Neto, faz parte da mesma geração de homens que não fala publicamente isso, mas usa calcinha e absorvente. Fracotes. Do tipo assim, ó, vocês dizem que crê num monte de coisa, mas se chegar na beira de um precipício e falar, você pula em amor àquilo que você acredita? Não. Então, tu é um idiota, Felipe Neto é um idiota. Cara, sinceramente, olha, eu não tô aqui advogando pro Nando Moura, não conheço ele, não conheço o Iago, Felipe Neto aqui não, muito menos, mas o que eu acho é que esse pastor tá sendo muito ácido nessa questão, e até por ser pastor. Esta é a reação que eu estou tendo assistindo esse vídeo. Como pastor, eu acho que a coisa não funcionaria desse jeito. Até porque do outro lado agora entrou o Iago, e o Iago é teólogo. O Iago é pastor de uma igreja. E tratar o Iago, pastor de uma igreja, desta forma, onde ele também tem ovelhas, eu acho totalmente desnecessário e, inclusive, absurdo. Não é uma coisa cristã, me desculpa. Não é uma coisa legal isso. Porque ele tem ovelhas, as pessoas assistem o vídeo, né? Ele estava falando palavras bonitas ali, não estava ofendendo ninguém, pelo menos o trecho aí que mostraram. Desnecessário, sinceramente desnecessário. Idiota. Iago Martins é só um idiota, cara. Nada mais que isso. Cristãos não lutam mais em guerra. Como assim, cara? Como assim? O oposto do amor é a indiferença. Quem ama faz guerra, quem ama se posiciona por aquilo que crê. Como assim? Jesus promete uma paz eterna porque ele fez guerra contra Satanás, demônios e homens maus. Jesus fez guerra aonde, cara? Aonde? Quem se rebelou? Quem que se achou poder ser igual a Deus? Isso com interpretações teológicas mais tradicionais, eu tô falando. Vou trabalhar com essas. Quem se rebelou no céu e caiu e criou todo o problema? E aí eu vou dizer mais, pastor. Vou dizer mais. Quem renegou a Deus dizendo que não precisava dele, que poderia seguir sozinho, que poderia desobedecer, foi o homem. Homem no sentido ser humano, lá no Éden. Não foi Jesus que travou guerra nenhuma. Até porque, pastor, de novo, eu acho que é aí que se separa os homens dos meninos. É o entendimento. Por quê? Porque se a gente pensar que Deus sabe todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente, por que ele ia abrir guerra de uma coisa que ele mesmo já sabia que ia acontecer e foi ele que criou? E abrir guerra. Vocês estão criando uma história meio Marvel, meio... Cara, eu tenho visto isso muito. Por isso que eu tenho uma preocupação muito grande que as pessoas, muitas delas se voltem às igrejas mais tradicionais, sabe? Daquele evangelho mais lá atrás. Porque é muito complicado o que vocês estão fazendo. E eu tô... Cara, eu vejo esses vídeos e fico muito triste. Eu não tô aqui criticando, como eu disse, eu não conheço você, não sei do seu trabalho, tá? Pra mim é um ser humano como eu, tá tudo bem, ele tem a sua posição social e eu tenho a minha. E tá tudo bem. Eu só tô criticando aqui porque eu vejo esse engalfinhamento, né, entre cristãos, entre pessoas que deveriam estar pregando o evangelho e a boa nova. É isso. Para um mundo caído e sofrido, que pode estar caminhando para o seu final, com todas essas coisas que a gente está vendo acontecer. E a gente vê esse tipo de coisa. Então não vem falar que Jesus guerreia. Não, cara, porque se Jesus guerreasse, ele vinha ter resolvido a parada
O povo de Israel esperava o rei guerreiro. O Messias esperado pelo povo de Israel, principalmente daquela época do Império Romano, era um rei guerreiro. E veio o rei do amor. Então, desculpa, mas da onde você tirou isso? Que é o Calvino? Quem que é? Quem que fala isso aí? Qual livro que você... Qual dos milhões de teólogos que vocês gostam de empilhar? Quais? Porque, como eu disse, nenhum deles morreu na cruz. Qual falou isso? Aonde? Isso não existe. É o príncipe da paz. Que guerra com o inferno? Quem faz guerra é o inferno, não é Jesus que entra em batalha ou um confronto. Se fosse real isso, Jesus teria vindo com espada, teria acabado com o Império Romano, colocado lá todos os judeus. Não é esse o ponto. E, cara, isso é beabá, viu? É beabá. Eu tô pegando aqui o mais beabá possível. Vocês só são idiotas, cara, querendo monetizar. Você quer monetizar, usando o meu nome, do Nicolas, a mesma lógica de Iago Martins, que é a mesma lógica que vocês aprenderam com Felipe Neto. Então, tu é o Felipe Neto de barba e o Iago Martins é o Felipe Neto gospel, né? 3 idiotas que não farão falta nenhuma a esse mundo, porque não são homens capazes de produzir o que essa sociedade precisa para prosperar. Vocês... Cara, esse pastor me dá aquela ideia da galera que acha que essa sociedade ainda vai prosperar. Sabe aquele bisavô teu que falava que o Brasil ia ser uma grande nação, que o Brasil ia ser gigante e que o mundo ia ser mais justo? É os caras que não entenderam o Gênesis. É esses caras. É esses caras. Porque, de novo, me fala alguém que conseguiu fazer isso. Né? E aí ele pega e aponta pro outro que você não vai deixar nada, você não vai produzir nenhum tipo de coisa espetacularmente espetaculosa que vai fazer com que o mundo se torne um lugar melhor. Você vai. Então vamos aguardar. Né? Vamos aguardar. Agora, muita gente tentou, hein? Putz, muita gente tentou. Aliás, tem políticos que tentou há pouco tempo também não conseguiu fazer nada. Então, enfim. Né? Tem muita gente tentando. São apenas comentaristas daquilo que verdadeiros homens produzem. Mas vocês não estão produzindo nada, a não ser o quê? Um canal no YouTube. Ó, de novo eu vou falar. De novo, serve como exortação mesmo. Porque não é possível. Alguém precisa conversar com ele. Eu não conheço o Nando Moura. Eu sei que ele é músico e dos bons. Eu já vi alguns vídeos dele de música, eu já vi. Ele é muito bom no que faz. Agora, se ele tem alguma atividade fora isso, eu não sei. Porque tem muita gente, viu, pastor, que tem e as pessoas não sabem, né? Porque elas lembram daquilo que a esquerda fizer, a direita não saiba. Eu não conheço o Iago Martins, eu não sei que tipo de trabalho ele desenvolve também. Só sei que é um excelente teólogo, claro. Tem a sua igreja. Tenho minhas divergências, já vi alguns vídeos dele, principalmente em alguns debates no Inteligência Limitada, que eu vi ele participar. Tenho minhas divergências com ele também, mas eu não sei, né, como é a vida dele. Felipe Neto eu não vou comentar porque eu realmente não acompanho, não tenho a mínima ideia. Mas para você afirmar isso, pelo menos desses dois que eu conheço um pouquinho mais, pouca coisa, eu acho que esses caras você deveria saber exatamente se eles realmente não fazem nada e, como você disse aí, o mundo não vai sentir falta deles. Tu, o Ayatollah Jalima Mei, é muito mais compatível com a crença do Alcorão do que com a crença dos cristãos. O que tu tá dizendo, desgraçado? Eu oro para que vocês possam perceber o tamanho da desgraça que estão falando e o tamanho dos dois merdas que vocês são. Quando eu digo que vocês vão pro inferno, seus desgraçados, não é que eu desejo vocês lá. É porque é inexorável que vocês cheguem a este... Então é isso, pessoal. Mais uma vez quero lembrar vocês aqui que a gente não faz o vídeo inteiro, o react, tá? A gente faz uma parte dele. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo inteiro, na íntegra, para você poder ir lá direto e assistir. Realmente deu uma baita treta. E a gente fica muito triste, viu? Eu falo aqui que eu realmente fico muito triste
que cristãos estejam degladiando essa segregação que está acontecendo, essa briga, toda, que isso, aquilo, a teologia para cá, teologia para cá, livro para cá, livro para lá. E, cara, a gente não está conseguindo mais falar a mesma língua em diversos momentos. Isso me deixa muito chateado. Muito mesmo, pessoal. Eu não sou perfeito, nós somos todos iguais, carecemos da glória e da graça do nosso Senhor Jesus. E quando a gente fala aqui, a gente fala porque a gente quer que ninguém se perca, pessoal. A gente quer que todo mundo esteja lá, esteja assentado à mesa com o Cordeiro. É isso que a gente quer. Por isso que a gente faz esse alerta e sempre que a gente puder, a gente vai dar esses alertas. Claro, todos nós precisamos disso, porque muitas vezes a gente se perde no caminho. Jesus, quando veio à Terra, ele nos ensinou nesse mundo perdido, porque ninguém é melhor do que ninguém, nesse mundo caído, como eu já disse para vocês, ele nos ensinou a vivermos em sociedade, para que a gente pudesse aguentar o tempo necessário para cada geração, claro, até a sua volta. É tipo a forma assim, olha, vivam assim que vai ser mais fácil para vocês depois se encontrarem comigo. Então vivam assim, vai ser melhor. Ele nos ensinou, passo a passo, tá claro ali. Não foi dar paulada em ninguém, não foi bater em ninguém, não é isso não. O que ele ensinou não foi isso. E ele ensinou nos amarmos. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Cabe essa teologia Rambo? Cabe, gente. Pega aí a Bíblia, leia o Novo Testamento e me fala. Usa o comentário aqui se você não concordar ou concordar. Fala aqui se você acha. Cabe essa teologia Rambo? É isso que eu quero saber de você também. Deixa a sua opinião. E se tiver alguma coisa que eu falei no vídeo aqui que você queira que a gente faça algum vídeo, também deixa aqui embaixo. E vamos entender que Jesus nos ensinou a viver dentro desse mundo caído, esperando a sua volta, porque ele vai vir nos resgatar. É isso que ele vai fazer. E até lá, se a gente viver minimamente como ele ensinou, porque não é fácil, a gente está sempre lutando para conseguir melhorar um pouquinho, a gente vai ter uma vida um pouquinho melhor. O mundo seria diferente em Cristo. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, quero agradecer você que chegou até o final aqui desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, valeu mesmo, tá bom? E não esquece aí de dar o seu like se você gostou e compartilhar aí com seus amigos, tá bom? E se você caiu de paraquedas aqui, meu amigo, sem querer, bum, caiu aqui neste vídeo e gostou do conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha também e compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Fui!